Olá pessoal, essa é a quarta parte da nossa aula de hoje, né? A primeira semana de aula remota, nós estamos usando diante da pandemia que ainda abate o mundo. Então nós estamos aqui trabalhando dessa forma remota. Espero que vocês tenham um proveito de excelência, uma vez que vocês estão só em casa, podem assistir os vídeos, fazer a consulta nos livros, e assim o conhecimento em vocês será grande, será 100% de aproveitamento. E nessa quarta aula, nesse quarto vídeo, eu quero dizer para vocês, então, nós falamos sobre a nossa ementa, o conteúdo, os assuntos, e falei para vocês sobre a influência ou a contribuição do pentecostalismo no Brasil e no mundo, e fiz uma comparação com o dia do Pentecoste, principalmente na casa de Cornélio, que o Espírito Santo não faz acepção de pessoa, ele é maravilhoso. E os livros, as obras que vamos estar pesquisando, trabalhando nesta disciplina, o dicionário do Movimento Pentecostal, lançado pela CPAD, de autoria ou de organização do pastor Israel de Araújo, nosso digno diretor. Também temos o livro do pastor César Moisés, só um adendo do dicionário, ele é extraordinário, né? É um sucesso o dicionário, porque traz para a gente informações que nós desconhecemos, né? Informações bastante amplas e também algumas muito curiosas. E eu aconselho você a comprar o dicionário, né? Não custa tão caro e é uma obra de excelência. Também temos o livro do pastor César Moisés, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, quando a experiência sobrepõe-se à teologia, também lançado pela CPAD, relativamente novo, foi lançado em 2017. Né? O pastor César Moisés esteve lá no auditório da nossa faculdade, inclusive ele é professor aqui da nossa instituição, e ele escreveu esse livro, e ele escreve a partir de uma experiência própria dele, né? Principalmente quando ele fala, o subtítulo do livro, quando a experiência sobrepõe-se à teologia. Porque é interessante a questão do pentecostalismo, porque você não fica preso nos fatos que estão escritos somente na Bíblia. A experiência do Espírito Santo te leva a lugares, ou te leva a momentos, ou leva você a experiências poderosas. E o Senhor Jesus deixou essa porta aberta quando ele disse: vocês não farão obras iguais a minhas, mas farão maiores do que eu. Então a manifestação do Espírito Santo na vida do crente realiza milagres, alguns que Jesus não realizou. Eu citei até dois. A sombra de Pedro curou. A Bíblia não diz que a sombra de Cristo curou. Também temos o lenço de Paulo, que fez milagres, mas não temos que algum lenço do Senhor Jesus fez milagre. Então já começa ainda na igreja primitiva mostrando a atuação do Espírito Santo na vida do crente, na vida do homem libertado, do homem pecador, do homem perverso por conta do pecado. Mas o Espírito Santo ele manifesta, porque é o Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. E o terceiro livro, nós estaremos falando do Wilson Sino, inclusive ele está aqui comigo, quero mostrar para vocês. Tem uma outra obra aqui que eu quero mostrar para vocês, esse livro do Servo do Espírito, da editora Vida, né? Wilson Sino, ele é um livro até robusto, né? Tem próximo de 1000 páginas, ele vai discorrer, 600 páginas, ele vai discorrer desde o início, as raízes do movimento as raízes pentecostais. Ele vai falar sobre o avivamento da Rua Azusa, né? E são assuntos bastante profundos, né? A expansão do pentecostalismo. E é lógico que esse livro aqui é uma coletânea de pesquisa, né? Então o Wilson Sino vai falar sobre a visão geral do servo do Espírito e também das raízes do pentecostalismo. Mas o Robert Alvins vai falar sobre o avivamento da Rua Azusa, e o
e o Gary Magui vai falar sobre o além das fronteiras, que é a ação global do Espírito Santo, né? As igrejas pentecostais de santidade e a igreja a obra consumada, né? Porque alguns acabam tendo uma linha desvirtuando, dizendo que a obra de Cristo na cruz não foi consumada, ela é concluída com o Espírito Santo. Não, a obra de Cristo foi concluída na cruz do Calvário. Por isso que o Senhor Jesus, na cruz nós somos vestidos, na cruz nós somos salvos, mas no Pentecostes nós somos revestidos. No Pentecostes nós passamos a ser testemunha. Então, na cruz somos salvos, mas no Pentecoste nós somos o provocador, somos os promotores da salvação, porque estamos pregando o Evangelho. Tá? Nós somos o pregador do Evangelho, porque o Espírito Santo é o gerador da salvação. E aí o Wilson Sino vai falar sobre a renovação carismática, sobre o movimento de renovação nas igrejas pentecostais, e tem outros, a Susan Hyatt vai falar sobre as mulheres cheias do Espírito Santo, né? David Daniels vai falar sobre o pentecostalismo entre os afro-americanos já no século XX, e aí você vai ter uma visão maior do movimento pentecostal dentro do movimento de negros americanos. Até hoje as pessoas, as igrejas batistas são até ponto turístico, são destino turístico, o pessoal vai ver, assistir os corais batistas cantando do jeito do tradicional, do formato deles, né? E aí temos o avivamento mundial do Espírito Santo, pesquisado por Davi Barreto. Então, você vai ter um livro robusto, com 600 páginas, uma pesquisa maravilhosa. É lógico que esse livro ele não foi escrito, ele é escrito em 2007, né? Traduzido para o português em 2007, mas a obra original é dos anos 90, se for memória 80, porque Wilson Sino vai falar sobre o século do Espírito, que nos Estados Unidos é em 2001. Tá? Então ele vai fazendo uma pesquisa de ponto a ponto, né? Então ele vai lançar o livro no ano 2000, e aqui no Brasil, um pouco mais de 7 anos, é lançado. Né? É um livro bastante interessante. Também, é lógico, dentro da nossa aula, vamos falar sobre o montanismo, né? Montano, que nós chamamos de heresia. Esse livro que é importante, é um livro escrito por Batista, e ele acaba desconstruindo a visão herética de Montano. Realmente Montano foi excomungado da igreja, foi desligado da igreja, mas não foi por conta a heresia, não. O movimento montanista, inclusive teve Tertuliano como um dos seus adeptos, né, dos seus seguidores fiéis, porque o Montano vai pregar a renovação pneumatológica dentro da igreja, né? E o problema dele foi quando ele começa a mexer na hierarquia da igreja, desrespeitando, e aí a igreja na época não aceitava essa quebra de hierarquia, e aí ele foi punido por quebrar a hierarquia, né? Os bispos da igreja eram autoridade na igreja, como até hoje são autoridade na igreja, tá? E aí Montano começa a desafiar essa autoridade, então ele é punido por conta disso. É lógico que, para justificar a punição, fala dos seus desvios de compreensão pneumatológica, mas quando você vai ler o livro, vai ler o contexto, você descobre então que o montanismo foi uma renovação. E tem esse aqui de Aldergast a Azusa, né? Visões sobre a Wesleyana Pentecostal, visão Wesleyana Pentecostal, onde vai falar sobre a trajetória do John Wesley, né? Ele vai com o Espírito Santo em Aldergast. É interessante esse livro. E também o 2000 anos de cristianismo carismático de Ed Hart, né? Esse livro é muito legal, muito bacana, aconselho você a comprar. E ainda temos o História, para que nós possamos conhecer por dentro o movimento pentecostal. Tem Israel, História do Movimento Pentecostal no Brasil, também escrito pelo pastor Israel de Araújo. Tem a História do Senhor é Deus, do Emílio Conde, o poeta ou jornalista.
e a hermenêutica do Espírito de Leigh Kinnear. E os neopentecostais, a sociologia do pentecostalismo no Brasil, do Ricardo Mariano, e essa história nossa de Robert Menzies. Então são obras que você pode adquirir e que nós vamos trabalhar nesse semestre. Deus abençoe vocês, até a próxima semana e tenha uma boa aula.